Bom dia, linda, tudo bem? 11 de junho de 2025, quarta-feira, 5 horas da manhã. Bom dia, eu sou a Sônia Beth, assoterapeuta, formanda em aromaterapia e agora benzideira da Terra do Bugio, colaboradora voluntária à distância. E tem sido uma experiência muito boa. Bom, eu estou incluindo o Ho Oponopono na abertura desse programa porque eu passei por uma experiência muito importante. Eu já conhecia o Ho Oponopono, mas eu fazia o Ho Oponopono sempre observando a outra pessoa, fazendo para outra pessoa. E eu assisti uma live no Sinais de Fumaça e a orientação foi o seguinte: olha, faça primeiro para você. Sabe, faça o Ho Oponopono para você, para sua parte mais elevada. E depois você faz para as outras pessoas. E eu fiz essa experiência, gostei muito, sabe? Chorei, então houve uma certa limpeza. Então eu estou trazendo aqui o Ho Oponopono, abrindo o nosso programa com o Ho Oponopono, mas pedindo para que você, se possível, siga esse caminho. Primeiro para você, tá? Primeiro para você. E depois, se você achar que vale a pena, ou se você quiser incluir uma outra pessoa, você faz o Ho Oponopono para você, para outra pessoa, ok? Então você está pronta? Vamos lá? Então vamos lá. Ho Oponopono, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grata. Conexão com o útero cósmico. Você é a lua que passa da escuridão à luz. É o broto verde e a rosa que se abre, a abundância é o fruto que cai. É a quietude noturna, é a donzela, a mãe, a feiticeira e a bruxa anciã. E eu estou dentro de você e você dentro de mim. Juntas somos uma. Miranda Gray. Então, eu sou a Sônia Beth, assoterapeuta, formanda em aromaterapia, benzedeira voluntária da Terra do Bugio. E você está na Rádio Vibe Mundial 95,7 no programa Madrugada Astral. Esse programa é gravado, tá? Eu tenho, graças a Deus, a colaboração do Euri, um fofinho, que tirou a barba hoje. Perdão. E se você quiser fazer uma pergunta, entre em contato conosco pelas redes sociais, @SôniaSímbolos, tá? Eu estou colaborando como benzedeira voluntária na Terra do Bugio, que é um benzimento coletivo à distância, todas as segundas-feiras, das 18 às 21 horas. E tem sido uma experiência muito legal, tá? Esse trabalho é coordenado pela Cris Bemberbe, que ela está aqui também na Madrugada Astral, toda segunda-feira, às 6 horas da manhã. Então, se você tiver interesse em participar desse trabalho, entre em contato com ela, que vale a pena, viu? É muito bom mesmo. E no primeiro dia, né, dessa experiência... Obrigada, Euri. Obrigada, lindo. No primeiro dia desse treinamento, eu senti a necessidade de me conectar com a força de Nanamboroquê. A Iabá, orixá feminina mais velha, princípio feminino do mundo. Foi muito legal. Então, quer dizer, no primeiro e no segundo, eu me conectei com a força da Nanamboroquê. No primeiro dia, depois, eu fui pesquisar, né? Nanamboroquê, conhecer essa força e como é que é. E olha o que eu encontrei. A Nanamboroquê encontrei no livro A Guardiã do Saber Ancestral. E atuação de Nanã no organismo feminino. E eu fiquei muito contente em perceber que Nanã, como ela representa o princípio feminino, o útero cósmico, o útero da Terra,
Na procriação, a mãe Nanã rege o útero. Olha que legal, né? A mãe Iemanjá rege a placenta e a mãe Oxum é regente do líquido amniótico. O útero tem o formato de uma pera, né? Que é a fruta de Mamãe Nanã. Então, eu fiquei muito contente de perceber que esse trabalho, onde eu estou focando essa questão do útero, ela está criando corpo, sabe? Criando corpo de uma e outra e para fortalecer, né, o nosso trabalho, para fortalecer o nosso contato com o nosso centro. O útero para a gente é considerado um campo de força e de criatividade. Tá? E nós precisamos estar centradas em nós mesmos para entrar em contato com essa força. Tá? Entrar em contato com essa força, com a criatividade em todos os níveis. Em todos os níveis. Eu achei muito legal que eu vi no Instagram, acho que é Valéria.brada, se não me engano. Ela é uma artista plástica, ela faz uns quadros muito bonitos, se possível você entra lá no Instagram e acompanha o trabalho dela. E ela mencionou que o ateliê dela é um útero. Eu falei, meu pai, pensei assim comigo, meu ateliê é um útero. E eu gostaria muito de conversar com ela para ver como é que ela está vendo essa questão, né, de ver o ateliê dela como útero. É uma coisa muito forte, muito forte. E ela é uma artista de primeira qualidade. Os trabalhos que ela apresenta é, assim, muito, muito interessante mesmo. Então, honrando essa força, né, que me acompanhou, a força de Nanã, que me acompanhou no primeiro e no segundo dia de treinamento, eu trago aqui para nós uma linda homenagem da Giovana Barbosa para Nanã. Ela fala o seguinte: eu honro as minhas ancestrais. As minhas ancestrais eu saúdo, as minhas ancestrais eu honro, as minhas ancestrais eu chamo. As curandeiras, parteiras, rezadeiras, benzedeiras, mulheres de força, fibra, garra e determinação. Fazem da erva o remédio, do chá o calmante, do banho a limpeza. Nos campos, nas cidades, nas casas, nas colinas, são elas as donas da sabedoria. Rostos marcados pelas vitórias, histórias da vida. Em suas mãos, um terço. No seu pescoço, um patuá. No seu peito, a fé. E são elas as senhoras da fala mansa, do punho determinado e da força de vontade. Com humildade nos deixam os ensinamentos aprendidos na escola da vida. A melhor professora, a grande mãe, com seu novelo de lã, nos ensinam a tecer os sonhos. Com seu compartilhar, nos ofertam a possibilidade de fazermos cada dia um novo amanhecer. São elas, as senhoras, que há tempo nos mostram o verdadeiro sentido contido na palavra mulher. Muito linda essa oração, essa homenagem da Giovana Barbosa para Nanã Boroquê. E Nanã Boroquê, ela é uma iabá, né? Antiga, velha, é o princípio feminino dentro dessa cultura. Nós vamos verificar que as culturas, as diversas culturas, elas apresentam uma mãe, um útero da terra, um útero cósmico, em todas elas, né? Se a gente tiver um pouco de tranquilidade e de paciência, a gente vai encontrando em cada cultura essa mãe, né? Essa mãe que rege, que cuida do útero, que é
um centro de força, um centro de criatividade. E é do elemento água, né? Elemento água, que também é o mesmo elemento do chakra geniturinário, do chakra da sexualidade, da criatividade, no nosso corpo físico, né? Então a gente vê que tudo bate, tudo está entrando numa congruência bem legal. Mas daí você fala, poxa, a Nanã, ela cuida só das mulheres? Não, como ela é uma Iabá do elemento água, ela também cuida dos corpos masculinos, porque os nossos corpos, uma boa porcentagem é do elemento água, né? E nesse livro também está escrito que a Nanã Boroquê, ela protege ou ela está perto dos homens que já entraram na andropausa, que é um período semelhante à menopausa nas mulheres. É um período que provoca alterações sexuais, físicas e emocionais, né? Então, não há porquê, mas é só mulher. Não, não é só mulher, não. E foi interessante que, nesse final de semana, a minha professora de yoga, ela fez um exercício para nós, uma meditação para nós, focando esse chakra. Então, ela pediu para a gente deitar, ficar bem relaxada, colocar as mãos a três dedos abaixo do umbigo, imaginar uma bola laranja, né? E essa bola laranja, ela precisa ser vibrante, porque ela precisa ter vida. E ela pediu também para a gente, fez algumas perguntas para a gente refletir. Nós mesmos respondendo para nós, né? E no final ela pediu para a gente fazer um mantra, que é o Vam. Mas fazer no silêncio. Então, eu acredito que nós precisamos, sabe, entrar nessa vibe de limpar os nossos chakras. E principalmente esse chakra, que é o chakra da criatividade, né? Criatividade no sentido amplo, Então, nós precisamos limpar esse chakra de raiva, de dores, sabe? De sentimentos, de emoções ainda conflitantes. E a gente pode fazer isso, eu convido vocês a fazer isso, se possível, diariamente. Essa meditação do Ho Oponopono, da mesma forma, deita, coloca ali sua mão sobre o chakra, né? 3 dedos abaixo do umbigo. Imagine, né, uma bola de luz vibrante, laranja, nessa região. Olha, eu vou te falar, viu, gente? Eu terminei essa meditação que eu fiz sentindo calor nessa região. Sentindo o calor dessa bola de cor laranja. Então, foi um trabalho muito bom e que eu agradeço à minha professora, que foi, assim, excelente, tá? Então, nós precisamos entrar nessa vibe de fazer a limpeza dos nossos chakras e principalmente do chakra da criatividade, né? Porque é a partir daí que a gente vai criar tudo na nossa vida. Então, é importante que a gente pode fazer tanto com o Ho Oponopono ou pode fazer também com essa orientação que a minha professora de yoga fez para a gente. É fácil, dá para a gente fazer. Mas o importante é que a gente faça com a intenção de limpar, né? Nesse final de semana, eu fui em mais um encontro, uma cerimônia de purificação xamânica, que é uma delícia, do pessoal da Consciência Próspera. E eu me perdi no caminho, né?
E daí depois o orientador, ele comentou, quando a gente está perdida, a gente tem que voltar para o centro, né? É isso. Então a gente precisa voltar para o centro. E que centro é esse? É o nosso coração, é esse chakra, né? É esse chakra geniturinário. É o centro, é para nós. É toda essa fileira de chakras que a gente tem no nosso corpo, que ele é central, central. Cada um acionando uma glândula e a gente precisa voltar para isso, sabe? Então, quando você estiver sentindo perdida em alguma situação, volte para o seu centro, volte para o seu centro. E faça essa meditação, né? Falando, mas não com as palavras, fale com o pensamento, né? Silêncio. O silêncio é sagrado, né? Fale ali com esse pensamento. E é importante também que nesse mesmo ponto, para as mulheres, nós temos esse campo, né? Esse centro de força e criatividade. Nos homens, nos corpos masculinos, nós encontramos o Hara, que é um ponto de força. Então, os homens também podem fazer essa limpeza, né? Essa limpeza, essa meditação para fortalecer a sua força em todos os níveis da vida. Enquanto que o chakra na mulher está voltada para a criatividade, no homem está vinculado no corpo masculino com a força, através do Hara, que é uma palavra japonesa, né? Vocês lembram que deve ter ouvido alguma história que o japonês, não sei se agora, mas na antiguidade, quando ele se sentia envergonhado, ele enfiava uma espada no Hara, né? Ele se matava e essa atitude era chamada de harakiri. Então ele enfiava uma faca no Hara, no seu centro de força, harakiri, né? Então é importante a gente fortalecer a nossa força e fortalecer a nossa criatividade. E tem uma outra coisa também, viu? No campo mental e espiritual. Eu estou fazendo um curso de bioenergia e chakras lá no IPPB com o Wagner Borges. E ele comentou que larvas astrais podem ser criadas no baixo ventre, homens ou mulheres. Então, mais um motivo para a gente se voltar para a limpeza desse chakra, tá? Porque larvas astrais surgem com a sujeira, tá? Então, a gente precisa limpar esse chakra. Então, são 2 exercícios legais aí, o Ho'oponopono e essa que a minha professora de yoga passou para gente. Então, se você tiver interesse em fazer esse curso, que é muito legal, conhecer mais essas questões dos chakras, né, desses mantras, entre em contato, né? O Wagner Borges está aqui na Rádio Mundial. E entre em contato lá, entra no site, vê qual é, se já tem alguma turma, né, para começar. Vale a pena, viu? Vale a pena, é um curso muito bom. Então é isso, né? É limpar esse campo de criatividade, se possível, todos os dias. Para evitar a tristeza, para evitar a falta de força, para evitar a raiva excessiva, para evitar a criatividade. É importante. E hoje, 11 de junho, o dia amanhece às 6h48 com o Sol em Gêmeos, no 3º decanato, Lua cheia em Sagitário e Mercúrio no signo de Câncer. Ar, fogo e água, né? A lua cheia no signo do elemento fogo, sempre, né? Qualquer
qualquer lua cheia indica para a gente um momento de descobertas e colheitas na vida material. E essas colheitas, como nós estamos terminando o primeiro trimestre do ano solar, 2024, 2025, estamos terminando o outono, são colheitas que nós semeamos desde a lua nova de Áries, tá? Porque, na realidade, é isso mesmo, né? Não adianta a gente mentir para os outros ou mentir para a gente mesmo, né? Existe essa lei cósmica, Então, se a gente quer ter uma vida melhor, nós precisamos ter essa responsabilidade e saber, né? Porque quando chegar o BO, vamos, né? Vamos assumi-lo, né? E daí a gente tem condições até mesmo de falar para a gente mesmo, olha, eu não quero repetir isso, porque isso me traz dor. E daí a gente vai limpando os nossos mau hábitos. É importante a gente ver isso. E esse ápice da lua cheia ocorreu agora, antes do sol nascer, tá? Agora na madrugada. Então, pode ser os 15 dias, esses 15 dias que termina esse período, pode indicar crise, viu? Mas é importante a gente fazer uma alquimia, uma integração entre protestos de um lado e isolamento do outro. Cuidar da gente mesmo. Se possível, passa óleo essencial na planta dos seus pés com a intenção de ter segurança no caminhar, né? Procure cuidar de si mesmo. Se é um momento como Gêmeos está envolvido, e o lado negativo de Gêmeos são as críticas, as fofocas, né? Ou uma irresponsabilidade com relação à palavra, então não se abate. Deixe as pessoas criticarem e segue o seu caminho. E é muito importante não perder a fé em si mesmo, porque cada um fala o que quer e cada um fala de acordo com o que tem dentro de si. E a lua cheia, ela, para Miranda Gray, ela representa o arquétipo da mãe. E eu vou trazer para vocês aqui a bênção dessa lua cheia. Essa é minha bênção para você. Amor para amar. Os outros, força para apoiá-los e paz para se contentar consigo mesma. Quando nasço no céu noturno, banho-a com a minha suavidade, meu amor. Sinta meu amor preenchê-la, bem como a minha aceitação de quem você é. Tá? Miranda Gray. Então, essa é a benção da lua cheia para esse nosso período. De lua cheia, Gêmeos, Sagitário. E qual a nossa primeira providência de hoje? Se preparar para ter uma conversa séria, verdadeira, franca, relacionada ao amor. Tá? Aproveite, receba essa bênção da lua cheia, que ela nos dá amor, e se comunique com amor, evitando agredir quem seja, tá bom? Bom, o nosso tempo já acabou e na próxima quarta-feira a gente está aqui. Eu espero que esse programa tenha lhe ajudado a vencer as dificuldades do momento. Um abraço, até mais, tchau.